Abra sua Bíblia no quinto livro do Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 8. Aleluia. Agradecemos também, enquanto não estão achando aí, os nossos recepcionistas, os nossos irmãos que trabalham, que dão seu momento voluntário, o voluntariado, de estar nos estacionamentos da igreja, ali também por lá de fora. Recebemos, sempre tem um grupo de adolescentes, jovens, irmãos, até criança, ali recebendo ali no hall de entrada, algumas placas com alguns dizeres motivadores. Amém, é importante isso. Nossa gratidão a esse trabalho voluntário que os irmãos prestam à igreja, também nos estacionamentos, os irmãos que sempre estão ali, que Deus abençoe. E você pode também um dia prestar o teu trabalho voluntário, né? Há uma escala, se não é todo culto, mas você pode também, se um dia quiser fazer parte, sem dúvida. A Bíblia nos fala muito sobre o servir, né? Aleluia. O quinto livro do Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11 em diante, a palavra de Deus diz: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digo, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que sempre traz lições preciosas ao nosso coração. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra traz ensinamentos e que possamos, através desse texto, também tirar algumas lições aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que ele esteja sentado. Queridos, baseado nesse texto, queremos falar deserto, lugar em que Deus trabalha em nós. Deserto, lugar que Deus trabalha com as nossas vidas. Aleluia. Israel viveu mais de 400 anos escravizado no Egito. No início, é claro que não estiveram como escravos, eles desceram para o Egito. Em toda aquela história que os irmãos já conhecem, de José no Egito, que se tornou governador, houve a grande seca, os filhos de Jacó desceram para buscar alimento, e depois houve toda aquela revelação, que quem era o governador era José. Jacó desce com 70 pessoas para o Egito, e lá no Egito eles vão morar na terra de Gozém, e lá
se multiplicaram, os anos passaram, décadas passaram, e eles foram se multiplicando, e agora, depois de quase 400 anos, 420 anos, eles já, alguns dizem que era quase 3 milhões de pessoas. Bom, eles eram uma população muito grande, e agora eles estavam já há anos sendo como escravizados, porque o governo, os faraó, com todos os seus líderes, começaram a observar que Israel crescia e se multiplicava de maneira acelerada, e isso estava incomodando Faraó e todo o seu governo, porque ninguém segurava o crescimento populoso de Israel, e isso começou a trazer grandes preocupações ao reino do Egito. Então agora o reino do Faraó começou com mão de ferro agir contra Israel e escravizá-lo. Eles tinham que produzir tijolos, tinham que produzir toda a construção de diversas cidades que foram construídas nessa época, e eles estavam não suportando mais a escravidão, e a Bíblia diz que eles choravam, que eles clamavam, que eles pediam livramento, e eles pediam socorro a Deus. Um dia, o próprio Moisés, que agora os irmãos conhecem a história, ele também era hebreu e foi jogado nas águas, porque o faraó deu um decreto que todos os meninos tinham que ser lançados nas águas, mas Deus realmente abençoou, cuidou de Moisés. Ele foi parar no palácio, porque a filha de Faraó pegou essa criança para criá-lo, pegou como filho e criou, e ele ficou 40 anos ali no palácio, aprendendo todas a questão de governabilidade, mas também ele se tornou um capitão, se tornou um líder de guerra, e ele aprendeu lá no palácio todas as estratégias de guerra que foi necessário para usar depois como líder da nação de Israel. E depois de muitos anos, depois praticamente de 80 anos, o povo chorando e clamando, Deus disse: agora esse povo vai sair de Israel, do Egito. Esse povo vai sair, Israel vai sair do Egito. E agora Deus usa o próprio Moisés. Deus aparece para Moisés lá no deserto, numa sarça ardente, e diz para Moisés que ele precisava ir para o Egito. E ele disse: mas o reino lá, eles não vão me ouvir. A bem da verdade, eu saí fugido de lá, porque eu quis resolver o problema com as minhas mãos, e não deu certo, e o próprio faraó queria matar Moisés, mas 40 anos agora passa, 40 anos ele aprendendo algumas lições tremendas, e agora chegou o tempo do livramento. Aquelas orações, aqueles clamores chegaram até Deus, e Deus livrou, tirou com mão forte Israel do Egito, abrindo o Mar Vermelho. A Bíblia diz que o caminho mais fácil para a terra prometida, porque Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó uma terra que manava leite e mel. E eles sonhavam, os pais falavam para os filhos para os seus filhos, e assim, de geração em geração, eles falavam de uma terra prometida, de uma terra que manava leite e mel, que Deus havia prometido. Mas 400 anos se passam e nada de terra prometida. Mas agora chegou o momento. Eles estavam chorando, eles estavam clamando, não suportavam mais a escravidão, e agora Deus tira com mão forte. Só que o caminho mais fácil para a terra prometida era um outro caminho, mas Deus percebeu que aquele caminho mais fácil
era o caminho que eles iriam, quem sabe, desanimar e voltar. E Deus encaminhou eles para o deserto, só que tinha já quase na frente o Mar Vermelho, e eles tinham que enfrentar toda essa situação complexa e complicada. A Bíblia mostra que a caminhada do ser humano, através desse texto eu vejo isso, que a caminhada do ser humano muitas vezes é marcada por lutas, é marcada por desafios, é marcada por momentos de tristezas, e também, é claro, momentos de alegria, mas também a nossa vida aqui na terra é marcada por sofrimentos. Israel é um retrato, quem sabe, da igreja, da nossa vida, uma dessas realidades inevitáveis na vida de qualquer pessoa, são os desertos. Deserto é um lugar que Deus vai trabalhando, Deus permite para trabalhar em nossas vidas. Uma dessas realidades que eu quero dizer nessa noite, que é inevitável um crente passar pelo deserto. Ele pode passar por um deserto, e eu quero dizer, nos desertos da vida, não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus está deixando você sofrer aí no deserto e que você não tem ninguém por você cuidando de você. Deus está permitindo você passar pelo deserto, mas o deserto é um lugar inevitável, mas é um lugar de provisão, de Deus agir e trabalhar na nossa vida. É um lugar, é claro, que ninguém deseja estar, mas muitas vezes esse é o lugar onde Deus realiza suas maiores obras em nossas vidas. O deserto é mais do que um cenário de prova, ele é uma escola para moldar, para trabalhar no nosso caráter, é uma oficina de fé, é um altar de transformação. Deus permite o deserto não para nos destruir, em hipótese alguma, mas para nos revelar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, e para nos edificar. Deus permitiu que Israel passasse pelo deserto por algumas razões. Primeiro, porque o deserto é lugar de conhecer a si mesmo, e a nação de Israel precisava eles conhecer quem eles eram. Nós vemos que o povo de Israel saiu do Egito, mas Deus precisou tirar o Egito de dentro deles. Por isso Deus conduziu eles pelo deserto, porque eles foram para o deserto. Eles estavam suplicando e chorando para sair do Egito. Não queriam ser mais escravos. E ninguém quer ser escravo. Mas só que os 400 e poucos anos no Egito fez um mal terrível para essa nação. E eles começaram a servir os deuses do Egito. Eles começaram a ter costumes dos egípcios. Isso foi fazendo mal. Agora, Deus tirou eles do Egito, mas o Egito ainda estava no coração desses homens, dessas mulheres, dessa nação. E agora Deus podia levar pelo caminho mais fácil, mas levou pelo caminho para eles ir para o deserto, porque lá no deserto é um lugar que não tinha mais volta. Era um lugar que eles estariam realmente dependendo de Deus. E se quem não quisesse depender de Deus ia morrer. Porque Deus acompanhou aquela nação no deserto à noite com uma coluna de fogo, para aquecer e para dirigir aquela nação à noite. E aquecer, porque lá, conforme a época do ano, no deserto, a temperatura à noite chega a quase 0 grau, ou até menos, e de dia chega a quase 50 graus. Então a Bíblia diz que à noite era uma coluna de fogo, e durante o dia era uma
coluna de nuvem, aonde Deus dava proteção e direção para aquela nação. E se eles saíssem debaixo daquela coluna, debaixo daquela nuvem, eles morreriam. E assim Deus permitiu eles ir para o deserto, porque não tinha como eles querer voltar para o Egito. Mas assim mesmo, era um povo obstinado, porque eles estavam chorando para sair do Egito, mas agora que Deus estava provando eles no deserto, e a Bíblia diz que Deus provou para eles ver quem eles eram, e eles eram um grupo complicado, que Deus precisou trabalhar, modelar na vida deles. Nós seres humanos, somos complicados. Cada um tem seus temperamentos, cada um tem seus pensamentos, cada um quer ter suas razões, e Deus vai trabalhando conosco, e Deus permite muitas coisas, e Deus permite alguns desertos na nossa vida, porque Deus quer modelar e trabalhar na nossa vida. Deus nos leva ao deserto para escancarar, para mostrar, para revelar quem realmente nós somos. Pois só podemos mudar quando nós vemos com clareza quem somos. E é no deserto, não tem onde você se esconder, não tem aonde você realmente correr. No deserto é você e você. Deus usa o deserto como espelho da alma. Ali Ele trata as nossas intenções, Ele revela as nossas motivações. Ele, no deserto, cura as nossas feridas, as nossas distorções de, muitas vezes, pensamento, temperamento. Como também no deserto, Ele quebra o nosso orgulho. Não tem como uma pessoa estar no deserto, uma prova estava cheia de soberba, cheia de orgulho. Aí é querer puxar, dobrar o sofrimento, porque no deserto é você clamar misericórdia, é você reconhecer que você é nada, que você é pó. No deserto é o lugar que você vai percebendo o que é o homem. Nada. É no deserto que você vai vendo que é a misericórdia de Deus, senão você não vai conseguir sobreviver. No deserto, Israel, Deus permitiu eles ir para o deserto para mostrar como eles eram frágeis. Mas também o deserto revelou como aquele povo era idólatra, impaciente. Não havia uma instabilidade, eram cheios de instabilidade, não havia uma estabilidade na vida deles, eram egocêntricos, cheios de egoísmo. Eles pensavam que poderiam fazer muita coisa, qualquer coisa eles já ficavam impacientes, e qualquer coisa eles já estavam querendo adorar os deuses que eles trouxeram do Egito. A prova que eles trouxeram deuses do Egito foi quando Moisés ficou com 40 dias e 40 noites lá no monte Sinai. Alguém diz, ele já morreu. E a Bíblia diz que quando voltaram, Moisés e Josué voltaram, o moço de Moisés, há um barulho no arraial. Só que não era barulho de vitoriosos, porque eles haviam feito um bezerro de ouro e estavam adorando, dizendo: esse bezerro que tirou nós do Egito, que abriu o mar vermelho. Que povo ingrato, irmãos. Muito, muito rapidamente eles abandonaram a Deus. E quando Moisés chega e vai confrontar Arão disse: o povo me colocou contra a parede, e eles começaram a dizer que você estava morto, e trouxeram ouro, e eu joguei, e saiu esse bezerro. Saiu porque eles trouxeram as formas dos bezerros que eram construídos lá no Egito, onde os egípcios adoravam, e agora ele colocou numa forma, porque se jogar alguma coisa com fogo líquido, não vai ter forma. Teve forma de bezerro, porque a forma eles tinham trazido com eles. Quantas pessoas estão na igreja,
mas ainda trouxeram as formas lá de fora. E querem que a sua vida fique na forma daquilo que estava lá. Aquilo que estava lá é página virada. Eis que tudo se fez novo. Agora é Deus na tua vida. Aleluia. Mas o deserto mostra a nossa fragilidade. Nós vemos Pedro, o apóstolo. Era impossível, era aquele líder, mas era impossível. Ele também precisou passar por um deserto, o deserto da decepção consigo mesmo, para ser moldado por Deus. Porque Jesus avisou Pedro, não é bem assim, olha, esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar. E não vai negar só uma vez não, 3 vezes. E Pedro, ele ficou irritado, e ele disse, olha, em outras palavras, disse, eu não, eles podem trair, negar a ti, mas eu não. Daqui a pouco veio uma criada, uma empregada. Ei, parece que o teu linguajar, a tua maneira de falar, você andava com ele. Não, com ele quem? Jesus. Eu nem conheço. Veio daqui a pouco você também. Não, eu nunca vi. Veio o terceiro, a Bíblia diz que ele praguejou. Ele falou palavrões. Eu não conheço esse homem, nem sei do que vocês estão falando, nunca vi na vida. E o galo canta, e ali mostrou-se a fragilidade de Pedro. Irmãos, suas lágrimas após negar Jesus, ainda bem que ele foi aquele camarada que, quando o galo canta, ele vai ao arrependimento, ele vai às lágrimas e reconhece que realmente falhou. Ele começa a conhecer a si mesmo. Aquele homem que disse, eu jamais vou te negar. Mas agora ele percebeu a sua fragilidade. É no deserto, nos momentos difíceis e complicados da vida, que Deus mostra sua alma, o seu coração, e você vai perceber que você não era tão gigante, tão forte como você pensava. Mas as lágrimas de Pedro, após negar Jesus, foi o início da sua reconstrução, foi o início da sua liderança, foi o início de um recomeço, onde Jesus contou com ele e abençoou ele ricamente. Ele estava tão fragilizado, ele estava tão decepcionado consigo mesmo, que quando Jesus ressuscitou e apareceu para as mulheres, houve ali um versículo que diz, olha, diga aos meus discípulos, mas não esqueçam de dizer a Pedro, porque ele estava frustrado com ele mesmo. É no deserto que a gente vai percebendo as nossas fraquezas, nossas fragilidades, mas no deserto o Senhor vem para te fortalecer. Ele aparece no deserto e diz, eis que você não está sozinho, eu estou contigo. Irmãos, mudar de sentido, de posição, mudar a nossa vida, exige quebrantamento. E quebrantamento nasce quando enxergamos nossas fragilidades, as nossas rachaduras internas, e deixamos de querer achar culpado. Não fique querendo achar culpado pela tua fraqueza, pelos teus achismos, pelas tuas dúvidas, pela situação de erro e até de pecado que você tem cometido. Não fique acusando ninguém. No deserto é lugar de você e Deus. É aquele lugar de você dizer, sou eu que sou errado. Sou eu. Ah, meus irmãos, o deserto expõe o que está escondido. As nossas feridas, os nossos vícios, os nossos traumas, as falsas seguranças. É no deserto que você vai perceber, ou você depende de Deus, ou você vai morrer. No deserto não há disfarces.
nem sombras. Não tem aonde o que se esconder, aonde se esconder. Tudo vem à luz, tudo se torna claro. No deserto, Deus permite que todas as nossas mazelas venham à tona, aquelas feridas não tratadas, aqueles traumas antigos, aqueles medos, aqueles vícios silenciosos que estão lá na tua alma, na tua mente. Na presença de Deus, tudo é revelado. E Deus permite que você fique no deserto, porque no deserto ou você depende de Deus, ou você vai realmente morrer. Deus nos encontra no deserto para nos abençoar e não para nos destruir. Os desertos, os momentos difíceis na vida que você passa, os momentos complicados na vida que você passa, não é para te destruir, condenar, mas para moldar, para lapidar, para preparar para uma coisa muito maior que Deus quer fazer na sua vida. Deus queria fazer algo muito maior. Deus queria dar a terra prometida para Israel, mas eles precisavam passar pelo deserto, para Deus tirar o Egito e tirar a fragilidade daquele povo. É no deserto que os ídolos caem, tudo que concorre com Deus é arrancado. Os ídolos são derrubados. A vaidade, o orgulho, até mesmo os sonhos e propósitos que muitas vezes você tem, mas não são de Deus, são sonhos teus, propósitos teus. No deserto Deus arranca tudo, Deus tira tudo, e Deus diz: o propósito é este, o plano é este, o plano é dar a terra prometida, sim. E agora vem Moisés escrevendo o livro de Deuteronômio, é o livro da segunda lei, como alguém diz, ou repetição da lei. Deus vai repetindo, porque praticamente você vai ler Deuteronômio, mas isso aqui eu já li. Você vai ver isso, algumas palavras dessa em Êxodo, em Levítico, em Número, e você vai vendo que parece que o Deuteronômio vai repetindo, alguns capítulos vão se repetindo. É Deus mostrando para Israel que eles iriam entrar na terra prometida, mas quando eles entrassem na terra prometida, Deus disse: muitos de vocês vão se esquecer de quem tirou vocês do Egito. Vocês vão esquecer de onde vocês moravam, porque eu vou permitir que vocês morem numa terra que emana leite e mel. E lá vai ter frutas, e lá vocês vão ter casas boas, e lá vocês vão ter riqueza. Eu vou prosperar vocês. Mas quando vocês estiverem prósperos, abençoados, não esqueçam da onde vocês saíram. Não esqueçam quem vocês eram. Não esqueçam da escravidão e no deserto que eu moldei a vida de vocês. Ali, irmãos, o deserto é lugar da onde Deus vai trabalhando, vai modelando, vai tirando as escórias, vai tirando as tortuosidades da nossa vida, e Ele nos trata, claro, com misericórdia, mas com firmeza. O deserto é lugar de você conhecer a Deus e ser íntimo do Senhor. Por isso Deus permitiu aquela nação ir para o deserto, porque Israel precisava agora entender que eles não dependiam mais do Egito, e que eles tinham que depender somente de Deus. No deserto, o que tem no deserto? Nada, mas Deus proveu água, Deus proveu alimento, Deus proveu proteção à noite, proteção durante o dia. Deus proveu alimento no deserto, dando maná. Deus começou a agir. A Bíblia diz que toda aquela nação, eles não ficavam doentes. A Bíblia diz que até
as roupas não se estragaram, as sandálias não estragaram. Não sei como que aconteceu, se Deus fez o milagre da sandália crescer, como que foi, porque as pessoas cresciam, as crianças cresciam, se tornavam jovens, mas Deus foi fazendo milagres acontecer. Israel estava no deserto, mas eles conheciam a Deus apenas pela tradição. Eles conheciam a Deus apenas por aquilo que os pais falavam. Ó, tem uma promessa de uma terra prometida. E eles foram passando 40, 50, 100, 200, 300 anos, 400 anos no Egito, ouvindo falar de promessa. Mas eles não conheciam a Deus profundamente. Mas agora no deserto, eles começaram a conhecer a Deus profundamente, porque eles apenas tinham uma fé herdada e não revelada. Nós não queremos que você tenha apenas uma fé falada pelos teus pais ou por outro alguém. Não, que você tenha uma fé revelada, que você possa entender que Deus se revela, que a manifestação de Deus. No deserto, Deus se mostrou como provedor, como protetor, como guia, como juiz, como pai. No deserto, Deus se mostrou o Deus vivo e presente todo instante para aquela nação. A intimidade com Deus nasce da fome por mudança e da sede pela presença de Deus. Israel clamou por libertação e Deus respondeu com graça e muita misericórdia, e livrou aquela nação do Egito. Somente os que têm sede profunda de Deus o verão e vão ver a manifestação poderosa de Deus nas suas vidas. Muitos vivem espiritualmente acomodados, estão anos na igreja, mas nunca romperam com a superficialidade. São crentes rasos, ou crentes apequenados, sua fé minguando, ou nunca tiveram uma fé para receber algo mais de Deus. Mas a intimidade com Deus exige primeiro quebrantamento, aquele quebrantamento genuíno, de você se aproximar de Deus com um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Irmãos, Deus não aceita ser colocado em segundo plano. Ou é Deus, ou tudo de Deus, ou nada. Nós vemos que a presença de Deus precisa ser visível na vida do crente. Porque você vai ser conhecido lá fora pela presença de Deus na tua vida. Em Atos capítulo 4 e 13, a Bíblia diz que vendo a cidade lá, a coragem de Pedro, João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, eles ficaram admirados, mas eles reconheceram, e eles falaram: esses que estão aí revolucionando a cidade, colocando a cidade de cabeça para baixo, eles estiveram com Jesus. E quem esteve com Jesus tem vida mudada. Você já esteve com Jesus? Se você esteve com Jesus, não tem como a sua vida permanecer igual. Você era antes. Quem esteve com Jesus tem uma vida transformada, mudada. Irmãos, quem pisou no Santo dos Santos tem vida mudada e transformada, e não tem como voltar atrás. Esse texto mostra que até os ímpios perceberam quando andamos com Deus, e que as pessoas aí fora possam perceber que Deus está na tua vida. Não haverá cura, não haverá restauração ou avivamento sem humilhação, sem quebrantamento, sem oração fervorosa. A palavra de Deus e a oração são dois trilhos de intimidade verdadeira com os céus, e que nunca falte na tua vida a palavra de Deus e a oração. Só os que têm sede de Deus
Deus é que realmente vão experimentar o extraordinário. Assim dizia o salmista: como a corça anseia por águas, pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você tem essa sede, irmãos? Deserto é lugar de você ser edificado. Não fique murmurando pela luta, pelos problemas que você está passando. Peça a solução e força da parte de Deus. Jó passou por diversas lutas. Eu acho que foi um dos homens mais provados da Bíblia. Num dia só, ele perdeu toda a riqueza. Num dia só, ele perdeu 10 filhos. Num dia só, ele perdeu tudo que tinha. E depois, no outro dia, perdeu a saúde também. Foi provado. No final da história de Jó, no final daquele deserto, de ser abandonado por tudo, os amigos não eram mais amigos, mas eram acusadores. Estava ali acusando Jó: você está passando isso porque você pecou. E era só acusações. A própria esposa disse: é bom você abandonar esse teu Deus. E o deserto estava forte, furioso. Mas lá no final, Jó disse: antes de tudo isso, eu até conhecia a ti, ó Deus. Eu conhecia de ouvir falar de você. Eu conhecia a ti, ó Deus, de ouvir falar. Mas agora, não é mais de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Tem crente que está na igreja, mas só porque ouve falar. Ouve falar que a salvação está em Cristo, ouve falar, mas eu não quero que você esteja aqui só porque você está ouvindo falar. Eu quero que você venha sentir Deus na tua vida. Eu quero que os teus olhos contemplem Deus, sinta a presença do Espírito Santo te abençoando, te ajudando. No deserto nós vencemos as tentações, superamos as crises, enfrentamos os confrontos da vida, e é no deserto que nós vamos amadurecer como cristão verdadeiro. Porque quando tudo está na bonança, é muito fácil servir a Deus. Quando o vento está soprando a favor, é muito bom dizer glória a Deus. Mas dizer glória a Deus quando o vento está soprando o contrário. Quando o corpo está doente. Quando um filho está nas drogas. Quando a enfermidade surgiu no teu corpo. Quando você vai no médico e o diagnóstico não é bom. Quando você vê problema na firma ou nos seus negócios. Como que você vai dar glória a Deus aí? É isso, irmãos. O deserto nos ensina a dar glória a Deus no meio das lutas. O deserto é o campo onde Deus faz o retoque final em nossas vidas. Antes de nos promover, antes de levar para a terra prometida, Ele nos prova, para que você possa conhecer quem é Deus. Aleluia. É no deserto que você vai aprender a amar verdadeiramente, sem interesse, sem máscara, sem sacrifício, muitas vezes com sacrifício, mas você vai aprender que realmente o que importa é servir a Deus em todo momento. O compromisso com Deus, irmãos, de ser crente fiel, é forjado não na bonança, mas muitas vezes é na tempestade. Quando tudo está difícil, o Senhor está nos forjando. É aí que Deus vai mostrar para você aonde está a tua fidelidade, porque Ele sabe. Mas eu quero ver se você é fiel. Normalmente a gente vê até uns decalques assim em alguns carros. Deus é fiel.
De vez em quando a gente vê, Deus é fiel. Sempre que eu vejo esse escrito em algumas placas, até de firmas, algumas placas, Deus é fiel. Já vem no meu espírito, eu sei que Deus é fiel. E eu? Deus é fiel, irmãos, Ele não pode se enganar, nele não há sombra de dúvida. Deus é fiel, mas deveria estar escrito, Deus é fiel. E será que eu sou fiel? Deus é fiel e você é fiel? Irmãos, você precisa olhar para a tua vida. É no deserto que você vai olhar. Porque o deserto não é um lugar para Deus te levar para reprovar você. No deserto é o lugar que Deus te leva para aprovar aqueles que perseverem fiel a Ele em todo momento. O selo de Deus vem sobre os que passam pela prova sem desistir. Deserto é lugar de gratidão a Deus, irmãos. É no deserto que Deus começou a ver. Embora Deus é onisciente, Ele sabia, mas Deus queria mostrar para eles que eles eram um povo ingrato. É no deserto que você vai descobrir que você muitas vezes é ingrato. Mesmo em meio à escassez, Deus conduziu Israel com mão poderosa. E Deus cuidou daquela nação nos detalhes da vida. Mesmo na prova, Deus não te abandonou. Deus está cuidando dos detalhes, embora você não está vendo. Era o que aconteceu com José. José podia estar, quem sabe, reclamando, mas ele não fez isso. A Bíblia diz que ele não fez isso. Mas quem olhava assim, tudo está dando errado na vida desse homem. Vai preso, vai vendido, vai para o mercado, alguém compra, está numa boa, daqui a pouco vai parar numa prisão. Está alguma coisa errada na vida desse homem. Mas Deus estava trabalhando. Nos desertos da vida de José, Deus estava agindo para levar ele para ser governador. Nos desertos da tua vida, nas horas de provas, de dificuldades, Deus está aí para te abençoar e agir na tua vida. Irmãos, Deus pediu que o povo jamais esquecesse dele. E ele fez isso lá no deserto, através de Moisés, repetindo a lei, porque vocês vão daqui a pouco morar em casas boas. Daqui a pouco eu vou dar abundância para vocês, numa terra que mana leite e mel. E Deus estava dizendo, em outras palavras, eu sei que vocês vão esquecer de mim. A ingratidão, irmãos, é uma das maiores cegueiras espirituais da nossa geração. Ingratidão. Dos 10 leprosos que foram curados, abençoados por Jesus, 9 esqueceram da bênção de serem curados. A Bíblia diz que só um voltou para agradecer. Ingratidão é um dos piores pecados que a Bíblia fala, é a ingratidão. Israel foi ingrato, Israel foi murmurador e desobediente, e isso custou caro para essa nação. A ingratidão custa caro para qualquer pessoa. Quem é grato, cuida bem das coisas de Deus. Quem é grato, honra a igreja que está servindo ao Senhor. Quem é grato, valoriza as pessoas. Quem é grato, valoriza os pastores que pregam a palavra de Deus com temor e tremor sempre aqui nesse púlpito. Quem é grato a essa igreja sempre se torna um fiel dizimista, porque quer ver a igreja crescer e desenvolver. Mas a ingratidão faz as pessoas se esquecer quem eram antes. Quantas pessoas, pastor Aguiar, pastor Ediel, que nós conhecemos, que não tinham nada na vida, tinham uma vida de bagaço, vieram para Jesus, Jesus transformou, Jesus abençoou, Jesus enriqueceu,
esqueceram da igreja? Quantas pessoas que quando ganhavam o salário mínimo eram fiel dizimista? Depois que começaram a ganhar mais, não, dá tudo isso para a igreja. E não deixaram de ser dizimista. Isso é ingratidão. Quantas pessoas que se alimentam diariamente da palavra de Deus são edificados pela palavra, mas não valorizam muitas vezes a igreja. E assim era Israel. Israel não recebeu toda essa orientação, porque Deus disse: eu sei que vocês vão ter bonança e vão se esquecer de mim. A verdadeira gratidão nasce quando olhamos para trás e reconhecemos aonde viemos, reconhecemos quem éramos. Mesmo na prova, no vale, Deus nunca abandonou Israel. Os desertos são inevitáveis, mas com eles vêm as maiores lições, experiências e oportunidades da vida. Eu termino, coloque-se em pé, meus irmãos. Quero dizer para você, querido irmão, que está numa prova: o deserto não é castigo, é um processo. Deserto que enfrentamos na vida não são destinos finais, não é o fim da linha, é apenas parte do caminho que Deus permite que passamos para a nossa transformação, porque Deus quer transformar a tua vida. É nesse lugar de prova, muitas vezes secos, cenário árido, que Deus se revela, que Deus trata, que Deus edifica, que Deus transforma. Não fique murmurando por essa prova. Tenha fé, viva com fé, aprenda com Deus. Permite nesse momento de prova ser moldado, ser modelado. Você sairá dessa prova mais forte, mais íntimo de Deus, mais maduro e mais grato. Ninguém sai do deserto, irmãos. Ninguém sai do deserto do mesmo jeito que entrou. Duas coisas acontecem: ou sai renovado, aprovado, preparado para viver o novo com Deus, ou sai murmurando e perde a salvação. Israel não tinha como fugir do deserto. Aquele que dissesse: eu não quero mais, ele ia sair debaixo da nuvem, iria morrer no sol escaldante ou no frio congelante. Tinha que permanecer embaixo da nuvem ou da coluna. Em nome de Jesus, permaneça embaixo da nuvem e da coluna. Amém? Eu quero orar por você. Aleluia. Quem sabe você está passando por algum deserto, você está passando por alguma prova, está passando por algumas situações difíceis, mas Deus é o teu socorro bem presente. Você que está visitando a igreja, você precisa de Jesus na tua vida. Você precisa de Jesus na tua vida. Você está passando por alguma situação complicada. Quem sabe o deserto chegou. Calma. O deserto é o lugar de Deus trabalhar em nós, em trabalhar em nossa vida. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Ele está modelando. Aleluia. E vai sair coisa boa. Vai ter coisa boa. Aleluia. Pastor Ediel, chega aqui para orar pelo povo e vamos participar da Santa Ceia. Feche seus olhos nesse momento. Fala para Deus desse deserto que você está passando. Mas dê liberdade ao Espírito Santo para concluir o processo necessário em meio ao deserto. Você não vai passar por esse processo e no final murmurar, mas você vai ser aprovado, entendendo o agir de Deus na sua vida. O deserto vai te fazer crescer, depender dele, purificar o que precisa ser purificado na sua vida. Ore. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós entendemos o recado dos céus para a nossa vida.
e nos submetemos aos teus processos em nós, inclusive no deserto. No deserto nós entendemos que não há recurso em nós mesmos, não é a força do nosso braço, mas é a dependência de Ti. Assim como o Senhor cuidaste de Israel, a nuvem, a coluna de fogo, o pão que choveu do céu, a água que saiu da rocha, nós sabemos que também podemos confiar em Ti. Mesmo em meio às dificuldades, nós sabemos que Tu permanece fiel, até mesmo quando somos infiéis. E é por isso que eu peço a bênção sobre a Tua igreja, Senhor, no nome de Jesus, que haja um despertamento espiritual, para que os olhos se voltem para Ti, que o coração dependa de Ti, e que esse deserto que o Teu filho, a Tua filha está passando, Senhor, possa ser superado na dependência de Ti. Em nome de Jesus, que haja um renovo espiritual e um descanso na alma, para saber que o deserto vai passar e nós sairemos melhor desse processo, em nome de Jesus. Amém e amém.